Como está o cenário da corrida eleitoral rumo ao Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, maior estado da federação? A eleição entre Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicano, reflete o cenário nacional. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Emílio de Souza, deputado estadual reeleito aqui no estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Olá, deputado Emílio de Souza, tudo bem? Prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. Prazer é meu, Cosmo, Ana, todos os telespectadores, internautas, é um prazer mesmo participar com vocês. Estou à disposição. Maravilha. Antes de mais nada, a gente começar a nossa conversa, o bate-papo aqui no Revista Brasil TVT. Parabéns pela sua reeleição como deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Sucesso aí na Alesp, na próxima legislatura. A gente sabe que é muito importante. Agora, vamos trazer essa discussão. Estado de São Paulo, segundo turno. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma avaliação de como é que está o cenário eleitoral, essa questão para a corrida ao Palácio dos Bandeirantes. De fato, esta eleição aqui no estado de São Paulo, ela reflete o cenário nacional, deputado? O cenário nacional, ela influencia as eleições no país inteiro, né? Na maior parte dos estados onde tem segundo turno, é um segundo turno entre um candidato que apoia o Lula e um candidato que apoia o Bolsonaro. E esse cenário se repetiu aqui em São Paulo, né, com a eleição do Tarcísio e com a chegada do Tarcísio e do Haddad no segundo turno. A verdade é o seguinte, é um cenário que no princípio era improvável, porque o Tarcísio é uma pessoa que mudou para São Paulo em abril, nem mudou direito, né? Quer dizer, então era impensável um cenário onde ele chegasse ao segundo turno, mas chegou, ele que está lá. E nós estamos enfrentando uma campanha que nós acreditamos, assim, temos todas as condições de reverter o jogo aqui. A distância não é grande do Haddad para ele. O IPEC deu uma diferença de 6 pontos, que na verdade, em segundo turno, 6 pontos são 3, né? Porque se um sobe 3, o outro tem que cair 3. Então, é um jogo que nós achamos que dá para virar. O Haddad é um candidato muito consistente, eu acho que ficou claro isso no debate da Bandeirantes. Tanto ficou claro que o Tarcísio desistiu dos próximos debates, né? Ele desistiu de participar, porque ele não quer correr risco no debate, porque ele é tão frágil que ele não consegue... ele pode cair diante de uma pergunta, como ele caiu lá naquela entrevista à TV, onde perguntaram onde ele votava, ele não sabia, porque ele é programado, ele é um candidato que ele decorou algumas coisas de São Paulo e sai repetindo, né? Mas isso está ficando muito claro já, vamos dizer assim, o despreparo, o desconhecimento dele sobre o estado de São Paulo. O senhor colocou essa questão que ele desistiu dos próximos debates, aconteceu o da Band, né? Nesse segundo turno acontece, como são 2 candidatos, acontece um embate direto e, na verdade, o senhor está colocando é que o Roda Viva dessa próxima segunda-feira, que estava marcado para ser esse debate na TV Cultura, o então candidato Tarcísio declinou, disse que não irá. O que isso representa para esse processo da democracia das eleições não ter um debate, o debate que tem essa função de mostrar propostas, de colocar posições, e ainda mais nesse segundo turno que tão importante, como eu disse, embate direto, né? Um candidato contra o outro. O que a população de São Paulo perde sem esses debates? Pois é, hoje à noite, por exemplo, nós teríamos um outro debate, né, que é o debate do SBT, UOL, CBN, outros órgãos de imprensa, e ele não foi. Então vai ser transformado numa entrevista com o Haddad hoje à noite. Toda vez que não tem um debate, a democracia, o cidadão perde. Nesse caso de São Paulo, Ana, muito mais ainda, porque nós estamos diante de um candidato que não conhece São Paulo e São Paulo não conhece ele. Tá certo? O que ele pensa, o que ele propõe, o que ele já fez por São Paulo, as pessoas não conhecem. Então, aí torna ainda mais difícil. Ele quer ganhar, sim, ele quer ganhar a eleição sem se apresentar, sem dizer o que propõe para a educação, para os grandes desafios do governador, o desafio da mobilidade urbana, o desafio da segurança pública, do saneamento, da saúde e da educação, né? Quer dizer, não se expor ao debate
sabe, podendo participar, não é razão de saúde, não é razão de nada. É falar, eu não vou falar o que eu penso. Quer dizer, então, a única chance que São Paulo teria de conhecê-lo, ele está impedindo que essa chance se realize. Pois é, deputado Emílio de Souza, um momento tão importante, o estado de São Paulo, como eu falei, o maior estado da federação, mais rico, mas também cheio de contradições, porque, enfim, é isso que a gente vem falando, né? Esse seria o momento ideal para expor ideias, projetos e que a gente quer para o futuro. Lembrando que aqui no estado de São Paulo tem várias questões a serem resolvidas e desafios ao longo dos anos aí pela frente, na questão do emprego, a questão da fome, a segurança alimentar, transporte urbano, transporte, saúde, educação, enfim, e isso tudo fica muito fica a desejar por conta da falta mesmo desse embate para mostrar realmente o que cada candidato, cada candidatura oferece, tem como proposta para esse estado tão importante no Brasil, não é isso, deputado? É isso, Cosme. Veja só, o debate na TV, sabe, o confronto de ideias, ele serve para o candidato apresentar propostas. Então, por exemplo, o Haddad, nós apresentamos as propostas principais, né? Proposta de zerar o ICMS da cesta básica e da carne, a proposta de revogar o confisco dos aposentados, dos inativos do Estado de São Paulo, do governo do Estado, que o Dória e o Rodrigo fizeram, a proposta de implantar o bilhete único metropolitano, quer dizer, pegar as regiões metropolitanas, não é só a região de São Paulo, Campinas, Ribeirão, Baixada Santista, outras também, as pessoas se deslocam de uma cidade para outra e muitas vezes tem que pagar, no caso de São Paulo, o bilhete único, ele vale só dentro da cidade de São Paulo, ele não vale para Guarulhos, para Osasco, para outras cidades. Então, com o bilhete único metropolitano, as pessoas vão poder sair de Carapicuíba, de Itapevi, por exemplo, pegar um ônibus lá, pegar o trem com a mesma tarifa, pegar o metrô. É evidente que são propostas como essa que a gente tem que debater, sabe? Proposta de como dinamizar a economia paulista, gerar emprego, sabe? Como aproveitar o potencial turístico do estado de São Paulo, sabe? Chamar as cidades turísticas do estado, conversar, ver o que pode ser feito para potencializar o turismo, sabe? A economia, de forma geral, assim, por exemplo, nós estamos perdendo a nossa indústria calçadista, que é concentrada em Franca, em Jaú e em Birigui, sabe? Franca, mais calçado masculino, Birigui, mais infantil, profissional, e Jaú, mais calçado feminino. Nós estamos perdendo para Minas, porque há um descompasso no ICMS aqui, e nós estamos perdendo competitividade para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, para Minas Gerais. Não é? Então, isso é tema de debate. É isso que nós devemos debater. Como é que nós vamos fazer para melhorar, para zerar essa fila enorme de exames e consultas que tem hoje no SUS, no estado de São Paulo? Como é que nós vamos fazer? Esses são os desafios do governador. Agora, ele tem, o que nós temos de referência dele? Ele era ministro do Bolsonaro, de infraestrutura. O investimento que o governo dele fez, o ministério dele fez em São Paulo, é nada, né? Se resume a 18 quilômetros de asfalto na BR-153, no interior de São Paulo, só, mais nada. Isso é menor, é a metade, esses 18 quilômetros, por exemplo, é a metade da Avenida Sapopemba, em São Paulo. Quer dizer, ele não tem entrega em São Paulo. Você pergunta com ele, ele fala assim, tem o contorno ferroviário de Araraquara, de Catanduva, não sei o que lá. Isso é papel, é só projeto, ele nunca entregou nada. Vai falar que em 4 anos, como na frente de um dos ministérios com mais orçamento, ele não pôde fazer nada? Claro que ele podia. Né? Então, eu fico pensando qual vai ser... O que nós sabemos dele é o seguinte, o Bolsonaro é um negacionista, um sujeito que nega a ciência. Ele vai negar também aqui em São Paulo? Nós somos a terra da ciência, nós somos a terra da pesquisa, a terra da inovação, a terra do empreendedorismo. Nós vamos agora ser negacionistas? E negacionismo, no caso, Cosme, não é apenas a vacina, é em tudo. Por exemplo, quando ele fala que vai tirar as câmeras da farda do policial,
Ana, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, eu não estou nem aí para os dados que falam que diminuiu o número de homicídios, o número de eventos com policiais com resultado morte, morte inclusive de policiais. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou. Hoje, agora já está na imprensa que ele já está voltando atrás. Quer dizer, ele não sabe, ele não tem ideia do que é São Paulo, do que ele está fazendo aqui. Ele mesmo fala, eu recebi uma missão do capitão para ir lá e ser governador. Olha, aqui não é missão, nós não estamos no Haiti, nós não estamos em força de paz, aqui é um estado mais importante do país, o coração do Brasil, e a primeira coisa é ser governado por alguém que saiba o que é esse estado, o que é a sua economia, o que é o seu turismo, o que é a sua cultura, o que é a sua gente, o que é a sua indústria, o que é os seus centros de pesquisa, como o Butantan, sabe? Como é que nós vamos fazer isso? Então, o problema não é ter vindo de outro estado, o problema é ter acabado de chegar. Ele chegou em abril. Se ele morasse aqui há 10, 15 anos, vamos lá. Agora, alguém que mora aqui há 4, 5 meses, querer governar um estado como esse, ele não vai poder nem debater mesmo, porque ele não sabe nada, ele não tem o que propor. Ele fala generalidades apenas. Deputado, o senhor está colocando algumas das questões que ele apresenta, mas importante também é as respostas que ele não deu no debate da Band, por exemplo, sobre quando foi questionado sobre orçamento secreto, que foi uma prática do governo que ele fez parte, como o senhor lembrou, ministro da Infraestrutura, um ministério importantíssimo, e também sobre a questão dos sigilos, sobre as ações do governo, né, que torna tudo assim uma falta de transparência total sobre como é regido o orçamento, como é disposto e para onde vai todo esse orçamento. Queria ouvir o senhor sobre essa não declaração que ele fez sobre esses dois fatores, o orçamento secreto e também a questão do sigilo, que é uma prática do governo Bolsonaro agora na sua gestão. Pois é, Ana, o silêncio diz tudo. O silêncio diz tudo. Ou ele não sabe ou ele não pode responder, né? Porque a verdade é o seguinte, nós estamos diante de um candidato que não tem autonomia. Ele veio aqui cumprir uma missão e ele encara isso como uma tarefa militar. Olha, o chefe me deu uma missão, preciso ir lá e cumprir, sabe? Então, a questão é o seguinte, veja assim, no primeiro dia, o segundo dia, após o primeiro turno, ele deu uma declaração tipo 11 da manhã, dizendo que não queria o Rodrigo Garcia no palanque dele. 2 da tarde, 3 horas depois, o Bolsonaro baixou em São Paulo, chamou ele e falou, sim, vocês vão estar juntos. E ele ficou quieto. Quer dizer, é duro trabalhar isso. É isso. Você imagina o Bolsonaro perdendo o governo federal e ele ganhando aqui, o que eles vão fazer? Ele vai trazer toda essa turma dessa turma do ministério dele, os filhos dele, tudo para socar aqui. Essa turma que comandou a educação em São Paulo, no Brasil, nos últimos anos, 5 ministros da educação, um deles preso, a primeira vez que você tem um ministro da educação preso no país, sabe? Barra de ouro, negociação de emenda, é isso que nós vamos querer aqui? Nós vamos querer, cada vez que tiver uma investigação envolvendo ele vai trocar o delegado, afastar o promotor, trocar de lugar, é isso que nós vamos viver? Então, e outra, eu me preocupo muito com a situação da segurança pública, porque São Paulo até aqui tem se livrado da ação das milícias ainda, que já tomaram conta do Rio de Janeiro, e quem governa o Rio de Janeiro são os bolsonaristas. Eu quero saber o seguinte, o envolvimento deles, da família inclusive, com a milícia, vai fazer com que eles migrem para São Paulo? Então, eu acho que o que está em jogo é muita coisa, eu tenho a impressão que as pessoas precisam estar mais atentas ao que está em jogo agora. Então, cheque em branco, nós nunca devemos dar para ninguém. Agora, dá para um sujeito que não conhece São Paulo, não sabe o que está falando, sabe, e está aqui para obedecer ordens do capitão, como ele fala, realmente São Paulo vai dar um tiro no escuro dessa forma. Tá certo, aproveitando para... Tá certo. Aproveitando para parabenizá-lo mais uma vez, deputado, pela reeleição agora. Então, conversamos com o Emílio de Souza, deputado estadual reeleito no estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje.
Disponha de mim, você também. Um abraço, Ana, um abraço, Cosme, um abraço a todos que nos acompanharam aqui. Abraço, deputado. Até a próxima.